Maria do Socorro Araújo. Vamos começar a falar sobre certos bloqueios que as pessoas têm em relação àquilo que elas desejam, que elas querem, que elas buscam alcançar, e muitas vezes mentalizam, sentem, mas eu vejo pelos comentários, muitas vezes, pelas pessoas que falam sobre a própria vida, que existe um certo medo do êxito. E como funciona isso se as pessoas querem tanto o êxito, mas dentro delas elas têm medo do sucesso, medo da prosperidade, medo de alcançar aquilo que elas tanto querem? É um prazer estar com você. Vamos falar sobre o medo. Aliás, eu costumo dizer que o medo, no meu entendimento, é o maior inimigo da mente humana. O medo é paralisante, né? O medo acaba com os sonhos, né? Acaba com as cocriações da gente. E eu lhe confesso que eu posso falar com muito conhecimento do medo, porque eu tive muito medo na minha vida, mas muito medo. Né? A minha origem é uma origem de família muito pobre, então o medo da escassez foi terrível sempre. O medo de não ganhar dinheiro, o medo de não ter suficiente para educar filhos, o medo de na velhice não ter dinheiro, enfim, medos incríveis, medos quando eu tive empresa, medo de quebrar. Então, os medos humanos são muito grandes. E tem também o medo da própria riqueza, né? Da própria prosperidade. A pessoa quer prosperar, mas no fundo acha que não tem merecimento, né? Então, o medo de não ter merecimento. Então, falar sobre o medo eu acho que é uma necessidade, Fael, porque, como você, eu também recebo muitas correspondências de pessoas me falando sobre o medo que elas sentem. E de onde vem esse medo? Por incrível que pareça. E eu quero que todo mundo entenda. O medo é você. O medo está em você. Não está em lugar nenhum. O medo não existe. É você que cria ele. É incrível, sabe, quando você descobre que é você que cria o medo, né? Na realidade, ele não existe. Veja, você está aqui sozinho e você começa a criar um medo de tá uma crise de mercado, tá isso, tá aquilo. Meu Deus, será que eu posso ser mandado embora? E se eu for mandado embora, o que eu vou fazer? E ali o medo vai crescendo. Veja, não tem nada ainda para você ser mandado embora, não tem nada. Existe uma crise de mercado. Mas você começa a elaborar mentalmente um medo. O medo da perda do emprego, e aquilo vai crescendo, e você, às vezes, se torna uma verdadeira paranoia na sua cabeça. Qualquer coisa na empresa, você já acha que é aquilo que eu estava pensando, é isso mesmo, eles devem estar pensando mesmo em me mandar embora. Nossa! Então, a primeira coisa que a gente tem é desmascarar o medo, porque o medo está em mim. E eu vou lhe contar um fato muito interessante que aconteceu comigo. Eu tinha muito medo, era uma luta muito grande, mesmo depois de ter lido o Poder do Pensamento do Subconsciente, né? O Poder do Subconsciente, onde eu mudei minha vida em uma semana, mas os medos continuavam. Então era uma luta constante, né? Uma luta que foi uma luta de anos, até eu entender toda como é que a mente funcionava, como é que eu criava o medo. E nesse meio, nessa busca de entender, de me entender,
Uma vez eu tive um sonho que me ajudou muito, porque os sonhos, como dizia o Jung, é uma continuidade dessa realidade, né? E eu tive um sonho que eu estava numa pequena cidade, assim no alto, né? E vinha uma águia enorme atacando aquela pequena vila onde eu morava. E as pessoas começavam a correr para se esconderem com medo da águia, que era gigante. E eu resolvia enfrentar a águia. E aí aquela ave veio até que me deixou, que eu não podia fugir. Estava entre a águia e o precipício, e ela veio em cima de mim. E aí eu olhei dentro dos olhos, aqueles olhos amarelados, e eu disse, eu não tenho medo de você. E ela abriu o bico e disse, por quê? Eu disse, porque você sou eu. Nisso, ela se transformou numa bola de luz e desapareceu e eu acordei. Quando eu acordei desse sonho, fiquei muito feliz, porque eu disse, o medo está em mim. Aquilo para mim foi um despertar da minha consciência sobre o medo. Mas continuei lidando com ele, mas aí já com um outro nível de entendimento. E aí eu comecei a ler um livro que foi fundamental para mim entender o medo, que eu aconselho a todos vocês. Esse livro se chama O Valor dos Valores. Tem um capítulo exatamente onde esse mestre tibetano desmascara o medo. Porque vamos entender o que é o medo. A gente começa, você está sozinho. É só você e o medo que você está criando. Não tem ninguém ali. Mas você começa a elaborar, né? Que aquilo vai acontecer. Eu tenho até um fato muito interessante, Fael, que ilustra bem isso. Aliás, eu até pedi licença para minha filha se eu podia contar o fato, porque aconteceu comigo e minha filha em uma viagem. Nós fomos fazer uma viagem de 45 dias, onde visitamos 9 países, 27 cidades. Era uma viagem também de busca espiritual. E o primeiro país foi o Egito. E aquela alegria de ver as pirâmides, etc. De repente eu vejo minha filha colocando uma bolsa por dentro da blusa. E eu olhei, eu digo, por que você está fazendo isso? Ela disse, mamãe, é muito perigoso. Nós estamos sozinhos aqui. E o Bin Laden havia sido assassinado fazia 15 dias. Então não tinha ninguém viajando lá para aqueles lados. E aí eu disse a ela, pare com isso. No meu mundo não existe ladrão. Acabe com isso. Não atraia ladrão. Tire esse medo horroroso de você. Aí ela tirou o dinheiro, botou na bolsa e fomos. Passou-se, nós estávamos dentro do mercado de especiarias em Istambul. Aquele monte de gente, um formigueiro humano. Eu coloquei minha bolsa assim numa mesinha que tinha. Ela viu, mamãe, você deixa sua bolsa aí, um ladrão vem, passa a mão, a senhora nem vai ver. Aí eu fiquei muito brava. Eu digo, você pare com isso. Eu já lhe disse que no meu mundo não tem ladrão. Você está atraindo um ladrão para o seu mundo, minha filha. Você está sintonizando com a energia negativa. Aí ela ficou sem graça, tá, paramos, né? Fomos para a Grécia, visitei lá Israel, chegamos em Roma. Em Roma, estamos andando numa rua e de repente eu vejo uma estátua muito bonita e eu havia levado uma máquina e ela também havia levado outra. Então ela me fotografava e eu fotografava ela. Eu me posicionei para fazer uma foto da estátua. E ela me disse, mamãe, a senhora está dando uma de turista, mamãe. A senhora é uma pessoa de idade. Um ladrão vem aí e passa a mão na sua máquina. Aí eu fiquei muito brava. Eu disse para minha filha, se você ainda falar em ladrão, você vai andar pelo lado da rua e eu pelo outro. Porque eu já lhe disse que no meu mundo não existe isso. Aí ela ficou e aí não falou mais em ladrão, graças a Deus. E nós chegamos em Viena.
aquela cidade tranquila, vazia, né? Totalmente, passa uma segurança, né? Estávamos num restaurante e ela comentou: mamãe, essa cidade a gente se sente segura, né? Eu digo: minha filha, é uma cidade segura. Mas lembre-se que a segurança está dentro de você. Bom, chegamos no hotel, no final da tarde, ela me convidou para fazer a foto da frente do hotel. A gente fotografava os hotéis onde estávamos passando. Enfim, eu me posiciono com a minha máquina para fazer uma foto e ela com a dela, numa distância de 2 metros uma da outra. De repente, do nada, numa rua que não tinha ninguém, surge um ladrão numa velocidade enorme, passa aqui por mim e vai direto na máquina da minha filha. E saiu correndo com a máquina. Do final da rua, quando ele deve ter observado, sai de dentro do carro um rapaz, calça jeans, camiseta branca, com um revólver de cano longo, e saiu correndo atrás do ladrão. O ladrão se viu, né, jogou a máquina, e o rapaz veio trazer a máquina para nos entregar. E ele disse para minha filha: senhora, eu quero que a senhora não leve essa impressão de Viena. Nós não temos esses ladrões aqui. Por favor, não leve essa impressão da nossa cidade. E eu olhei para ela, ela entendeu o meu olhar. Quando o rapaz saiu, eu disse: você entendeu, Valéria? Ela disse: entendi, mamãe, não precisa falar nada. Ou seja, ela havia criado, o medo havia criado o ladrão na vida dela. A gente tem de entender isso para poder vencer o medo. O medo é algo que eu crio. Eu vou elaborando o medo de ser roubada, né, que era o caso. Não tem dúvida. E aí eu brinquei com ela. A máquina voltou porque eram as minhas fotos que estavam dentro da sua máquina. E realmente, quando cheguei em Fortaleza, estava tudo bem. Então, o que você que está me vendo nesse momento aqui com o Fael, comece a observar o seu medo. Comece a desmascarar ele. Comece, em vez de você estar elaborando o medo, começar a elaborar o que você quer de bom para a sua vida. Uma das coisas que ajuda muita gente a acabar o medo é a gente sentar e escrever o que eu não quero para a minha vida. O que eu não quero para a minha vida? Faça uma lista do que eu não quero. Eu não quero escassez financeira, eu não quero relacionamentos ruins, né? Aliás, diga tudo que você não quer, né? Embora tenha até uma coisa com o não, mas não vamos levar em conta. Veja claramente aquilo que você definitivamente não quer na sua vida. Acabou. E agora, você já sabe o que você não quer. Faça uma lista do que você quer na sua vida. O que é que eu quero na minha vida? Eu quero abundância financeira, eu quero relacionamentos maravilhosos. Se eu sou solteiro ou solteira, eu quero um companheiro ou uma companheira maravilhosa para a minha jornada de vida. Eu quero trabalhar naquilo que me dá prazer, que eu faça com toda alegria. Enfim, eu vou dizer o que eu quero, a casa que eu quero, as viagens que eu quero fazer. E a partir daí, eu vou povoar minha mente com essas imagens do que eu quero. Não com a imagem negativa do que eu não quero. É isso que nós temos de entender, que nós criamos, quando nós sintonizamos a nossa mente no negativo, é isso que nós vamos atrair, né? Eu costumo dar um exemplo do rádio. Se eu quero ouvir uma música no rádio,
eu vou lá no dial e vou sintonizar, né, aquela rádio FM, etc., bem direitinho para ouvir a música que eu quero. Se eu sintonizar bem direitinho, eu vou ouvir a música da minha preferência que eu estou atrás. Se eu não sintonizar direito o rádio, vai vir ruído. E eu não consigo ouvir a música. Por quê? Porque não está sintonizada com a onda da rádio que eu estou querendo ouvir. Está fora da onda, né? Então, eu estou sintonizada com ruído. Ora, eu quero, sei lá, ter a casa dos meus sonhos. Mas eu não consigo sintonizar com a casa, porque eu estou todo o tempo. Mas quanto vai custar essa casa? Meu Deus, eu não tenho dinheiro para comprar. Como é que vai ser? Veja, aí é o ruído, é o ego, né? O meu ego trabalhando no medo. Eu não consigo sintonizar a casa. Mas se eu começar a olhar as revistas, né, de decoração, como é que eu vou decorar a casa? Eu começar a imaginar qual é o bairro que eu quero morar, ou se eu não tenho ainda nada definido, nem sei qual é a cidade onde eu vou ter aquela casa, mas eu imagino que é um lugar arborizado, tem árvores, é uma rua gostosa para andar. Eu imagino assistindo televisão na minha sala, sentada num sofá bonito. Eu começo a co-criar com essa energia do todo, né? Essa energia com que eu respiro, que essa energia é o todo, que é Deus. Quando eu entro nesse fluxo de energia, eu estou criando, não medo, eu estou criando prosperidade. E aqui tem um detalhe que a gente tem de entender. Mesmo que eu esteja com dívidas, mesmo que eu esteja desempregado, mesmo, com um monte de problema, não importa. Isso é a realidade que já está aqui fora, foi o que eu criei até agora. Agora eu resolvi que aqui dentro eu vou criar coisas maravilhosas. Porque tudo está dentro de você. Então, o medo é isso. O medo é criação nossa. E pessoal, você que está aqui, chegou aqui, já assistiu a nossa primeira entrevista, fica até o final porque assuntos muito interessantes serão compartilhados. Lembre-se de deixar o teu like, de se inscrever, coloca o teu comentário aqui positivo, as suas experiências, as suas perguntas, tá? E todas as informações dela também vão estar aqui no primeiro comentário fixado. Então garanta que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas que precisam ouvir uma mensagem como essa. Nós temos o nosso clube de membros aqui também, torne-se membro do canal e receba conteúdos exclusivos, acesse o nosso grupo no WhatsApp, onde você também terá ali um acesso privilegiado e vídeos exclusivos que nós sempre colocamos à disposição dos membros. Então, faça parte da família Filhos do Todo. Vamos falar então sobre essa questão. Eu separei, tivemos diversos comentários na nossa outra entrevista, né? E eu separei um que justamente fala sobre isso, da Doroteia Lima. Ela diz o seguinte: tenho medo da riqueza, descobri que tenho medo do dinheiro, tenho medo de prosperar, porque fui ensinada que tudo isso pode trazer grandes dissabores e que o dinheiro muitas vezes pode desunir uma família. Me ajude a não ter mais esse medo. Não sei de onde ele vem. Doroteia, que bom que você compartilhou o seu medo, né? Porque esse medo, Doroteia, tem muitas pessoas que têm esse medo. Então vamos lá, de onde vem esse medo? Olhe bem dentro de você. Lembre das coisas que você ouvia quando era criança, adolescente, sobre dinheiro, por exemplo. Dinheiro é o mal do mundo. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro é difícil de ganhar.
Veja, Doroteia, as crenças limitantes sobre a escassez são enormes. E aí vem também uma crença que eu acho que é que você tem, muito forte, que é o medo da prosperidade, no sentido de que vai trazer muita desgraça para a sua vida, que você vai, inclusive, botar em risco a sua... depois da morte, ter algum problema, né? Ir para algum lugar ruim porque teve riqueza enquanto estava aqui na matéria. Veja, Doroteia, que coisa triste. Perceba, a gente tem um filho ou uma filha. A coisa que a gente quer mais, né, Fael, é ver esse filho próspero, ter uma boa casa, ter condições de ter uma boa faculdade, se realizar profissionalmente, fazer as viagens dele, criar a família dele. É o que uma mãe e um pai que ama o filho quer. Agora imagine essa energia criadora que nos criou e que nos deu a possibilidade de sermos co-criadores com ela, de podermos criar uma vida bonita para nós. Por que ele estaria querendo que a gente vivesse miseravelmente aqui, querida? Sem conforto, sem bem-estar, sem evolução. Porque, veja, o dinheiro na matéria é uma bênção. O dinheiro é uma energia sagrada, né? Ele é o resultado do teu trabalho. Você trabalha um mês inteiro para receber um dinheiro no final do mês. Mas o que eu faço com esse dinheiro é que faz a diferença. Eu posso pegar o meu dinheiro e pagar uma boa faculdade, fazer viagens, cuidar bem da minha saúde, ter um bom plano de saúde. Enfim, eu posso ajudar as pessoas que eu quero bem, que precisam. Você pode ajudar o Caviver, que precisa tanto, né? Como a gente está falando muito aqui sobre as crianças. Enfim, você pode fazer maravilhas com o dinheiro. Mas você pode também pegar esse dinheiro e morrer de uma overdose de droga. Ou viver uma vida miserável como alcoólatra, empregando o seu dinheiro de forma catastrófica. Ou tendo esse dinheiro através do roubo, através da corrupção. Então, um dinheiro que vem manchado, que vem cheio de culpa interior, né? Porque, às vezes, as pessoas dizem, não, mas o corrupto não sente nada. Não, você não está dentro das pessoas. Você não sabe como elas se sentem. Então, como você adquire o dinheiro pode ser muito abençoado na sua vida, se for de forma honesta, se for de forma amorosa, como tudo que você deve fazer na vida. Mas se você adquirir ele na base do roubo, da corrupção, do engano, pode ter certeza que esse dinheiro vem numa energia, envolvido numa energia horrorosa, que não é o seu caso. O seu medo é que a riqueza traga um custo para sua alma, né? Você tem medo de ter o dinheiro. Agora, medo por quê, querida? Vamos desmascarar esse medo. Você com o dinheiro pode fazer tanta coisa, Doroteia. Tanta coisa boa que você pode fazer. Pense nisso. Tanta coisa boa para você e para os outros também. Então, se lembre, o dinheiro é uma energia, querida, como a energia do amor, né? Tudo é energia, vibrando em diferentes frequências, né? Então, eu posso estar vibrando numa frequência muito baixa com o dinheiro, ou posso estar vibrando numa frequência altíssima com o dinheiro, né? É isso que nós temos de entender, que nós somos seres de energia,
e que nós vibramos em diferentes frequências de hertz. Então, vamos vibrar em frequências altas, né? Para a gente sair fora da escassez, sair fora do medo, sair fora da procrastinação, né? Aliás, hoje vamos aproveitar, Fael, para falar um pouco sobre a procrastinação, que é outro tema que as pessoas me falam muito sobre isso. E aí tem link com o que eu ia perguntar mesmo, que a procrastinação também envolve as pessoas que desistem, né? Então, muitas vezes, eu gostaria que a senhora falasse para as pessoas que desistiram de um sonho, muitas vezes por receio, e muitas vezes até elas alegam que tentaram, mas não deu certo uma vez ou duas vezes, então essas pessoas, elas falam para todos que desistiram, né? E muitas vezes as pessoas iniciam muitas atividades até com certo ânimo, mas no primeiro obstáculo elas voltam para trás, que tem a ver também com a procrastinação, no sentido de idealizar, 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 mas ter medo da dificuldade ou muitas vezes retroagir por conta de qualquer obstáculo e aí fica tudo em aberto. O que a senhora teria para dizer para essas pessoas que desistem e para as pessoas que procrastinam? Bom, primeiro para as pessoas que desistam. Desistir dos sonhos é realmente chegar à conclusão de que você não buscou conhecimento na vida. Porque os que desistem é porque não adquiriram conhecimento. Porque se você buscar conhecimento, você vai ver que não precisa desistir de nenhum sonho, né? E eu posso garantir isso a você. Vocês já ouviram bastante a minha história. Eu sou uma prova viva disso. Mas não sou só eu. Eu atendi durante 20 anos pessoas e vi milhares de pessoas fazerem verdadeiras transformações nas suas vidas. E vi outros que não conseguiram. E os que não conseguiram foram pessoas que se acostumaram a procrastinar. Então, segure aí que nós vamos falar sobre procrastinação. Mas, por enquanto, vamos continuar aqui na questão do não realizar o sonho. Os obstáculos que vêm. Primeiro, quando você deixa que o meio ambiente onde você vive seja o senhor da sua vida, fica muito difícil você realizar os seus sonhos. Por quê? Porque às vezes você está no mercado que está difícil, etc., mas você está com uma ideia de, sei lá, colocar uma lavanderia. E você fez um projeto, você analisou as redondezas, viu a necessidade, enfim, fez pesquisas e chegou à conclusão que se você fizer uma lavanderia, você vai ter sucesso. Mas aí você chega, às vezes, no seio da própria família e comenta: olha, eu vou fazer uma lavanderia. E lavanderia? Nossa, nessa crise? Ah, minha filha, isso aí não vai dar certo, não. O pessoal está lavando em casa, na pia da cozinha, se for preciso, porque não tem dinheiro para pagar. Pensa bem, né, se isso vai dar certo. Opa, se eu sou uma pessoa que não confio em mim, que não confio na energia sagrada que vive comigo, eu embarco direitinho na conversa fiada do meu meio ambiente. E eu aceito. E ali acabou o meu sonho. Derrubou ali. Ou eu sou daquelas pessoas que estou muito preocupada com o meu concorrente. Não, mas já tem muita lavanderia. Não, deixa eu analisar bem o mercado, não me precipitar,
Pode ser que a lavanderia seja uma boa ideia, mas não aqui nesse bairro. Aqui já tem 2 lavanderias. Então, eu vou botar minha lavanderia num outro local. O que que eu preciso quando eu vou fazer um negócio? É analisar. Primeiro, é não me precipitar. Eu vou fazer com tranquilidade. Eu vou pesquisar bem o negócio, etc. E posso chegar à conclusão que não é bom a lavanderia. Mas eu vou atrás, bom, então se não é bom a lavanderia, eu vou atrás de um outro negócio. Agora, eu não vou deixar que o meio ambiente é que mande na minha vida. Que alguém chegue e diga, não, isso não dá certo, e eu já embarco na conversa. Aí eu pego, assim, aquelas palestras, às vezes, que vem, né, da política, que o mundo vai se acabar. Está horrível, o Brasil vai ficar pior ainda, e eu embarco nisso. Eu me paraliso. Não faço nada, porque o Brasil está perdido, está quebrando, as lojas estão fechando, meu Deus, vai se acabar tudo. E aí a minha vida fica um desastre. Quando a gente entende que mesmo dentro da crise, mesmo dentro da maior dificuldade, eu posso criar o meu sonho e ter sucesso com ele, desde que eu não deixe que o medo me consuma, o medo que eu produzo, desde que eu não compre o medo do meio ambiente onde eu estou. Ah, a senhora fala assim, parece fácil, mas não é. Realmente não é. Não é fácil. A primeira coisa que você tem de fazer é deixar de ver desgraça, deixar de ouvir conversas horríveis, deixar de a sua mente ficar consumindo tudo que é negativo. Porque eu vou viver na negatividade. Mas está na hora, Rafael, da gente acordar para uma coisa. Até agora, esse mundo tem dado certo? Tem sido bom para a minha vida? Pensar desse jeito? Viver envolvida nesse monte de notícia ruim ao meu redor? Ou eu vou dar um tempo para isso? Vou cuidar da minha vida, né? Eu já escolhi em quem eu vou votar, eu já escolhi com quem eu vou trabalhar, eu já escolhi com quem eu vou namorar, e aí eu vou fazer a minha vida. As coisas começam a mudar. As coisas mudam, pode ter certeza. Mas enquanto eu viver envolvida com o meio ambiente estragado, triste, doente, aonde só se fala em miséria, eu não posso estar colhendo boa coisa, né? Vamos lembrar da questão do inconsciente coletivo, está aqui, né? Uma massa de pensamento que está aqui fora é enorme. Então, se eu sintonizo no ladrão, como a minha filha fez naquela viagem, é o ladrão que eu vou atrair para a minha vida. Mas se eu sintonizo em paz, em amor, em beleza e tal, é isso que eu estou atraindo para a minha vida. Então, nós temos de entender que tudo está em nós. Aliás, tem uma historinha que eu gosto muito de contar para criança, mas que vai bem para os adultos, né? Havia um sábio numa cidade e chegou um homem que vinha de mudança e perguntou para uma pessoa, o que você acha dessa cidade? É uma cidade boa para se morar? E a pessoa disse, olha, é melhor você ir perguntar para o seu João, porque ele é morador dessa cidade há muitos anos, é um homem muito sábio. E, né? E aí o camarada foi. E o seu João já tinha mais de 80 anos e tinha na companhia dele um rapazinho que morava com ele. E o viajante chegou e, olha, me indicaram o senhor, e eu queria saber se o que o senhor me diz dessa cidade, porque eu estou sendo transferido para cá e eu queria saber como é a cidade aqui. Aí o seu João olhou para o homem e disse, muito bem, meu filho, como é a cidade de onde você está vindo? Ah, meu senhor, a cidade lá está horrível. Tem muito ladrão, uma cidade suja, uma cidade perigosíssima.
não consegui fazer muitos amigos lá, porque não é uma cidade para se confiar. Aí o seu João disse para ele: meu filho, não venha para essa cidade. Essa cidade aqui, com certeza, é muito mais perigosa do que a que você está vendo. Eu aconselho que você não venha para cá, não. E aí o homem ficou triste, saiu. Passado um tempo, chegou outro viajante lá no seu João, que também vinha morar na cidade e queria informação. O seu João fez a mesma pergunta. Me diga uma coisa, meu filho, como é a cidade onde você vem? Ah, meu senhor, cidade maravilhosa. Fiz muitos amigos lá. Estou muito triste de vir para cá, mas a empresa me transferiu e eu tenho de vir. Mas estou deixando grandes amigos, uma cidade maravilhosa. Eu disse: meu filho, faça suas malas. Venha o mais rápido possível para a nossa cidade. Você vai ser muito feliz aqui. E aí o homem foi embora, muito feliz. E o rapazinho, que ouviu as duas entrevistas, chegou para o velho sábio e disse: velho, eu não entendi nada. Para aquele primeiro que veio aqui há meses atrás, você disse que a cidade era horrível. E agora, para esse, você disse que a cidade é maravilhosa? Aí ele disse: meu filho, a cidade está dentro dele. Para onde ele for, ele leva a cidade. Aquele primeiro, ele só consegue ver coisas ruins nas pessoas. Por onde ele andar, ele vai estar procurando defeitos. O outro vê beleza, vê amizade. A diferença está em cada indivíduo, como você vê as coisas. E é interessante, quando eu vi essa historinha, eu me lembrei de uma passagem do livro do Leadbeater, O Lado Oculto das Coisas, onde ele mostra o lado oculto das viagens, onde há pessoas que vão viajar, né, fazer uma viagem, vou para a França, e aí chega de volta, nossa, que povo horroroso, um povo mal educado, arrogante, e tá, e só fala mal do povo. Enfim, ela volta de uma viagem onde ela não aproveitou a viagem, onde ela não viu naquela cidade coisas maravilhosas, obras de artes maravilhosas, né? Ela só se preocupou em olhar os defeitos. E, no entanto, ali também tem, como aqui, como em qualquer lugar, nós vamos encontrar pessoas maravilhosas e pessoas não tão maravilhosas. Mas se eu me sintonizo em encontrar pessoas boas, em fazer uma viagem de amor, de acolhimento, por onde eu passar eu leve luz e receba luz, essa viagem vai ser maravilhosa. Então tudo está dentro de nós. Tudo, absolutamente tudo. O que eu vejo, o que eu sinto, o que eu falo, é de criação minha. Baseada, muitas vezes, a gente vai ver, em crenças limitantes que eu ouvi quando era criança, em comportamentos dos adultos de quando eu era criança que eu vi e aprendi. O que a gente pode querer de uma criança que nasça num ambiente de violência? Dificilmente esse adulto, mais tarde, não vai ter algum viés violento nele. Uma raiva contida, né? Às vezes uma irritação, umas vezes uma tendência à agressividade mesmo, até física. Por quê? Porque aquela criança viu tudo aquilo. Então, quando eu falo que as pessoas precisam cancelar, limpar suas mentes para tirar os véus, né, que estão nublando a sua visão
e procurarem conhecimento, porque quando eu conheço, eu me liberto. E aí a coisa muda. E é importante você que está em casa aí colocar suas perguntas, porque você observou que eu fiz perguntas da outra entrevista e ela já tem uma terceira marcada que nós poderemos ler a tua pergunta que foi colocada aqui. Então, coloque suas questões, desenvolva o teu raciocínio aqui, se comunique com a gente nos comentários, porque eu posso selecionar para uma próxima participação e ler a sua pergunta, ler o seu depoimento, colocar a tua frase aí, né, na próxima transmissão. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui que veio da outra. Mas eu queria falar da procrastinação. Sim, pode falar. Daí depois eu vou fazer uma pergunta que eu achei que tem a ver com esse primeiro bloco. Vamos lá. Sobre a procrastinação, vou explicar uma coisa para você que está me ouvindo, que você vai tomar uma decisão com respeito à procrastinação. Você tem uma série de coisas para realizar, inclusive coisas que vão te ajudar a realizar aquele sonho que você quer, né? Mas vamos lá, por exemplo, eu sou jovem e eu estou na época que eu quero ver que faculdade é que eu vou fazer. Mas eu estou em dúvida sobre fazer administração de empresa, ou fazer engenharia, ou fazer medicina. Opa, são 3 ideias que eu tenho, mas eu preciso, o que eu vou fazer para me definir realmente o que eu quero? Vou procurar na família, nos amigos, um médico, para me conversar com o médico, saber o que é a vida do médico, etc. Vou visitar hospitais, vou visitar a faculdade de medicina que eu gostaria de fazer. Mas eu também tenho dúvidas sobre engenharia. Vou procurar um ambiente de engenheiros, me interessar sobre se é engenharia civil, me interessar sobre grandes obras da engenharia civil, eu vou visitar a faculdade de engenharia, eu vou conversar com engenheiros, eu estou trabalhando, eu estou agindo para construir o meu sonho. E assim também eu vou fazer com o de administração. Então, veja, eu tenho aqui, na realização do meu sonho, uma série de ações que eu tenho de fazer. Só que eu tenho preguiça. Eu sou acomodado. E aí hoje eu tinha de visitar aquela faculdade, né, que eu falei que eu ia. Mas hoje eu não estou legal. Não, mas amanhã eu vou. Então eu já não fiz aquilo que eu tinha de fazer, eu procrastinei para o dia seguinte. E é comum no dia seguinte eu ainda arranjar outra desculpa para coisar. O que está acontecendo? O universo me trouxe aqui as possibilidades para me trabalhar. Mas eu começo a procrastinar, eu começo a não fazer. Não fazer. E os dias vão passando. E eu não faço. O universo não me traz novas oportunidades. Porque ele está esperando que eu execute aquilo que ele já trouxe. As ideias que ele já me deu. Mas eu não me disponho a fazer. Então, enquanto eu não encaro que o que eu tenho de fazer hoje, eu tenho de fazer hoje. Não é amanhã, amanhã é outro dia. O presente é agora, né? Que daqui a pouco já vai virar passado. O dia seguinte vai ser futuro, que vai virar presente. Então, nesse dia presente, eu vou realizar o que eu preciso realizar para atingir os meus sonhos. Eu não posso ficar procrastinando, deixando para depois, deixando para depois. O que vai acontecer? Não vou realizar. Não vou ser um realizador. E aí eu chego e é mais cômodo eu dizer, essa coisa de cocriação não existe. Isso é besteira. Né?
quando a gente não faz a parte da gente, e a gente tem uma coisa horrorosa, às vezes, que é se vitimizar, é encontrar um terceiro para a gente colocar a culpa, né? Então eu coloco a culpa no tempo, mas é porque choveu muito um monte, por isso que eu não fui, né? Ah, eu não fui também porque ontem eu estava com uma dor nas costas, né? Então eu começo a encontrar desculpas para o meu comportamento preguiçoso, para o meu comportamento cheio de medo. Eu não busco entrar dentro de mim e me olhar e me desmascarar. Eu não fui por quê mesmo? Eu não fui porque eu estava acomodado. Eu não fui porque eu estava com medo. Mas medo do quê? Gente, tem muitas formas da gente evoluir. Uma delas é boas leituras. Veja, nós estamos aqui com milhares de livros ao nosso redor. Livros maravilhosos. Muita gente dedicou parte de sua vida a escrever suas experiências, né? A criar livros maravilhosos para nos ajudarem na nossa caminhada. Mas aí eu descubro que eu não gosto de leitura. E isso é normal. Eu, por exemplo, adoro ler. Mas tem muita gente que não gosta de ler. Muito bem. Mas veja como a natureza divina é maravilhosa. Hoje você tem livros e livros na internet que você pode ouvir. Tá, eu não gosto de ler, mas eu gosto de ouvir. Deixa eu ouvir o livro. Deixa eu anotar. Ah, mas passou um negócio que eu não entendi. Volta, né? Porque é tudo tão fácil ali, né? No computador ou no meu celular, né? Basta voltar o vídeo e ouvir de novo. Ah, mas eu não tenho tempo para ouvir. Mas tem cursos maravilhosos. Hoje online, que você pode fazer em casa, né? No final de semana. Ah, mas eu não gosto de cursos, né? Tem retiros maravilhosos, né? Que se fazem aí em vários lugares. Então, a natureza divina está nos disponibilizando muitas formas de conhecimento. Cabe a mim querer. E quando eu não quero, eu também tenho que aceitar a vidinha difícil que eu estou vivendo. Não posso me queixar de ninguém. Não, isso daí eu acredito que as pessoas precisam refletir sobre isso todos os dias, né? E eu vou ler a pergunta da Aninha aqui, ó, que ela fez e eu achei que interessante, que é interessante porque fala sobre dor, né? As pessoas, elas sentem dor interna, né? Emocional, tristeza, medo, né? Insegurança. E ela perguntou o seguinte no nosso último, eu separei aqui. Maria, como transformar uma experiência difícil em aprendizado, aí ela colocou entre aspas, sem fingir que ela não doeu? Bom, é impossível fingir que não doeu. Doeu e doeu, às vezes, muito, não é? Primeiro, eu tenho que tomar uma decisão, Ana. Tenho que tomar uma decisão. Doeu bastante, e eu vou carregar essa dor o resto da minha vida. Sei lá, vamos dizer que eu já tenho 50 anos. Com a medicina do jeito que está, eu vou tranquilamente chegar aos 100. Então eu tenho mais 50 anos de vida, Ana, pela frente. Eu vou carregar essa dor o resto da vida? Ou eu vou tomar uma decisão? Isso aconteceu, foi muito ruim, mas eu estudei, eu adquiri um bocado de conhecimento e eu posso tranquilamente cancelar
todo esse episódio difícil que eu tive. Não cancelar o episódio, mas cancelar as vibrações dos sentimentos horríveis que eu senti dentro daquele momento de dor que eu vivi. O que eu senti? Eu senti muito ódio, eu senti raiva, eu senti medo, eu senti minha autoestima lá embaixo, eu me senti injustiçada, eu me senti incapaz, né? O que eu vou fazer? Eu vou cancelar cada uma dessas emoções, desses sentimentos que está vibrando numa frequência lá embaixo, né? Eu vou cancelar com uma vibração muito alta, né? Vamos imaginar que a vibração do medo, que dentro da escala de Hawkins é 75 Hz de energia. Mas eu tenho como cancelar com uma frequência muito alta, como dentro da terapia mental informacional eu ensino, com a vibração da criação, do eu sou, da minha consciência elevada. Então, diante da divina presença eu sou, esse sentimento de tristeza que eu senti está cancelado, que eu vivi naquele episódio difícil, está cancelado do meu subconsciente, do meu DNA, da minha linha genética, do meu cérebro reptiliano, com absoluta certeza. Assim é e assim está feito. O que eu fiz, Ana? Porque eu tenho conhecimento, eu estudei, Ana, estudei, eu entendi, eu compreendi que eu vivo num mar de energia, que eu, na realidade, sou pura energia, vibrando em diferentes frequências, e que eu posso, sim, de forma inteligente, dar o comando para cancelar aquilo. Nós estamos lidando com energia. O que você viveu foi episódios energéticos dificílimos, mas que são tudo energias que estão paradas aí dentro de você, fazendo um mal enorme. Tome a decisão, querida. Cancele tudo isso. E no final faça o Ho'oponopono por essas pessoas e por você. Eu sempre pergunto às pessoas, você quer ser feliz ou quer ter razão? Ah, mas foi muito sofrimento. Eu tinha razão. Tá bom. Então tá bom. Fica com a razão ou você quer ser feliz? Vamos cancelar tudo isso e começar a vida nova. Então é isso, Ana. É uma questão de decisão e de conhecimento também. E a gente vai falar sobre o aplicativo, que eu sei que muitas pessoas estão acessando, né? Que tem ajudado muitas pessoas, e de várias outras ferramentas. A gente vai entrar nesse assunto, você que está aí vai ter possibilidade também de acessar, tá? E tem algumas outras iniciativas muito legais que a gente falou na outra entrevista que nós vamos falar novamente. Mas também tem um tópico que foi falado no começo e eu acho que é super relevante, né? Porque é complexo quando uma pessoa percebe, quando ela se dá conta que o medo escolheu por ela a vida toda. O que muda na vida de uma pessoa quando ela se dá conta? Percebi, eu não estava escolhendo pela minha felicidade, eu não estava escolhendo pela minha prosperidade. O medo estava escolhendo tudo que está ao meu redor. O que muda quando a pessoa se dá conta disso? Muda tudo, muda a vida, né? Quando eu me dou conta que o que eu produzia dentro de mim era algo que estava me matando, porque o medo sou eu que estou criando todo o tempo, né? Medo que vem das conversas das pessoas, medo que vem das notícias que eu ouço, medo, enfim, que está ao meu redor. Mas quando eu entendo que eu sou uma consciência
e que eu comando a minha mente quando eu estou acordada. Porque enquanto eu não acordo, eu estou uma consciência adormecida. Quando eu começo a adquirir conhecimento, eu acordo para a vida. E aí, eu acordo como eu acordei quando eu vi que o medo estava em mim. Não existia ninguém. Era eu que criava. Eu me sintonizava, né? Opa, vou sair fora. Vou sair fora. Eu agora vou pensar em ser feliz, em poder realizar. E eu sou um realizador a qualquer momento. Veja, vou fazer 84 anos o ano que vem. Desculpe, o mês que vem. Eu lancei um aplicativo em janeiro desse ano. Alguém poderia dizer, bom, mas ela tem algum conhecimento sobre aplicativos? Não entendo nada de internet, de mexer com computador e nem nada. Mas eu entendo de terapia, né? E se eu entendo de terapia, por que não criar o aplicativo? É lógico que eu vou ter de encontrar alguém que entenda de tecnologia para se juntar a mim e poder criar o aplicativo. O que eu fiz? Sentei e escrevi, né? Escrevi a minha intenção de vida com o aplicativo. Lancei o aplicativo, foi um sucesso. E as pessoas estão mudando as suas vidas, cancelando tanta dor interna. Enfim, só vi alegrias. E é isso que está acontecendo. Então, o que eu fiz? Eu co-criei porque eu tenho conhecimento. Então, quando eu bato tanto na tecla com você, de você buscar conhecimento, é para você ser feliz. Porque enquanto a gente está cheio das crenças limitantes do meio ambiente, que cada um chega e diz uma coisa, o bom é isso, não faça isso, e eu vou atrás de todas essas crenças, eu não vivo, eu vegeto, eu me alimento da energia negativa que está aí. Porque, veja, encontrar gente falando coisa boa é uma dificuldade. Você só vê reclamação, né? Só vê medo, só vê... Precisa ser assim? Não, não precisa ser assim. Precisa nós acordarmos para isso. O mesmo tempo que eu gasto para falar de tristeza, de miséria, que não vai dar certo, que o mundo vai se acabar, eu posso gastar esse tempo falando de coisas boas que eu estou construindo, e de coisas bonitas que eu vi, e descobertas fantásticas que aconteceram. Eu posso mudar. Tudo depende de mim, não depende dos outros. Não deixe que os outros manobrem a sua vida. Crie uma vida de luz, uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida de prosperidade. É isso que você precisa fazer, é acordar. Acordar e dizer basta. Chega uma pessoa, ai, mas você viu como está... Querida, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer o Ho'oponopono para essa situação? E tem muita coisa boa para construir na nossa vida. Vamos deixar isso para lá? Se todo mundo começar a tirar, a gente vence. A gente vence porque as mentes se transformam. Então, vamos transformar, Rafael. Vamos transformar as nossas mentes em mentes poderosas, em mentes prósperas, de amor, de paz, de harmonia, de realização, de coisas boas para os nossos filhos, netos, bisnetos. Um mundo de paz. O Cristo, o que o Cristo diz? Tem 3 coisas que o Cristo diz que acho que a gente não repara. Ele disse, Deus está dentro de vocês. Primeira coisa que ele disse. Não estava fora. Não estava nas religiões, não estava em nada, estava dentro de nós. Isso foi Cristo que disse. Segunda coisa que ele disse, vós sois Deus.
Por que que ele disse que vós sois Deus? Porque você é filho, ele está dentro de você, você é um co-criador. Você pode criar coisas maravilhosas, mas ele te deu o livre-arbítrio aqui, não é? Que está lá na quarta lei do Caibalho. Tudo é polarizado, noite e dia, feio e bonito, luz e sombra, bem e mal. Então eu posso me sintonizar como eu queira. Na realidade, eu vou transitar no meio disso tudo e vou me unificar em Deus. E aí eu sou uma pessoa forte, que posso, em qualquer situação, mudá-la. Eu tenho vários cursos, Fael, que eu resolvi. Estou trazendo para a internet, vou dar esses cursos online, ao vivo, depois sobe para a plataforma lá do Hotmart, para ajudar as pessoas. Porque numa entrevista maravilhosa como essa, eu posso falar uma série de coisas, mas tem um tempo, né? O curso é um curso de 9 horas, né? Começa às 9 e termina às 19, com horário de almoço, tá? Mas vamos estar num grupo grande, estou muito feliz porque tem um grupo já de mais de 600 pessoas já se inscreveram. E eu estou muito feliz com isso, porque eu quero passar através dos cursos o conhecimento que eu adquiri nesses 60 anos estudando. Estudando os mestres herméticos, estudando tanto os antigos como os modernos, para abrir a mente das pessoas, ajudá-las a acordar a consciência delas. Essa é a minha meta. Estou com 84, tenho mais aí 10 anos por aqui. Esses 10 anos eu vou me dedicar a você. A você, meu neto, meu bisneto, que está com 7 meses. E a todo mundo que quiser evoluir, né? Ah, eu me acho maço? Não, eu sei um pouquinho. Esse pouquinho que eu sei, eu quero passar para você. E estou sempre convidando você a não ouvir apenas a mim. Tem grandes mestres hoje na internet. Palestras maravilhosas, bons cursos. Busque conhecimento. Fuja das notícias ruins. Fuja dessa coisa do dia a dia que só lhe fala de desgraça. Isso deixa sua mente completamente envolvida na negatividade. Comece a buscar ser feliz. Isso é uma escolha que você pode fazer. Essas aulas que a senhora falou, elas já estão disponíveis? As pessoas que estão aqui, elas podem acessar já ou ela está em desenvolvimento? Não, o primeiro curso eu vou dar agora dia 29 de agosto, Certo. que é a Mente em Foco. Que nós vamos trabalhar a mente, né? Como ela funciona, né? Por que que a palavra cria, por que que o pensamento cria, por que que o sentimento cria, como é que eu cocrio realmente essa realidade, o que que eu faço no meu dia a dia que acaba com a minha prosperidade, com o meu sonho. Então, é entender nessas 9 horas o que realmente acontece com a mente humana e o que eu posso transformar. E nós estamos falando de energia. Isso são coisas que não levam muito tempo, não. Se eu me dedicar realmente a fazer um curso que eu vou disponibilizar durante 1 ano para ele voltar lá e assistir tantas vezes quiser. E ainda vou mandar mais uma apostila, o curso todo apostilado para ele. Se eu resolver realmente me dedicar, entender tudo que eu vou lhe explicar, você pode mudar rapidamente sua vida. Eu conto a minha vida, eu mudei minha vida numa semana. Foi uma força enorme de energia colocada naquele filmezinho que eu criei e que eu acreditei ser possível. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa que procrastine as coisas.
O que eu tenho de fazer, eu faço. Eu estou com 84 anos. Eu me determinei que eu ia fazer um aplicativo. Eu trabalhei. Trabalhei, não deixei para o dia seguinte nada. Na data que eu marquei, eu lancei o aplicativo. Então, se você se dedicar a aprender e a colocar em prática o que você aprende, não tem como você não mudar a sua vida. Porque você vai entender que há uma série de coisas, né? Há uma criança ferida dentro de você, que você precisa cancelar os traumas dessa criança, há as crenças limitantes, há muitos comportamentos subjetivos que você às vezes nem se dá conta que você também tem de cancelar. Você tem de cancelar as manchas de nascimento, que você já traz com você a raiva, né? Já traz dentro de você a inveja, já traz dentro de você o engano, a traição, né? A injustiça. Tudo isso a gente já nasce trazendo. Então, nós temos de entender tudo isso, cancelar tudo isso e passar a viver uma vida onde eu descubro que eu tenho um poder. Eu tenho o poder de, por exemplo, de repente ter uma discussão e terminou a discussão, poxa, estou me sentindo mal, né? Fisicamente eu fiquei mal, eu estou triste, eu tive muita raiva. O que eu vou fazer agora? Eu vou cancelar essas frequências ruins que eu vivi, vou sair fora delas e vou, de novo, voltar para a normalidade. É isso que nós temos de acordar, gente. Nós somos seres maravilhosos. Aliás, ontem, eu até disse isso numa palestra ontem, a gente fica achando, por exemplo, os seres extraterrestres maravilhosos, tá? Porque vem aqui e vai ser uma... E acredito mesmo que deve ter seres espetaculares. Mas a gente está esquecendo de se olhar. Nós somos seres maravilhosos. Nós somos criadores de realidade. E com o que eu crio a realidade? Não é com tijolo, nem com cimento. Eu crio a realidade com meu pensamento, a minha imaginação, vendo tudo pronto do que eu quero, sentindo a alegria de já ter aquilo tudo, de já ser aquela pessoa que eu quero ser, agindo como sendo uma pessoa íntegra, uma pessoa harmoniosa, uma pessoa que quer a paz no mundo. Ali a pouco eu sou essa pessoa. Isso é maravilhoso, isso parece mágica, mas somos nós, seres humanos, que somos capazes disso. Nós já chegamos na Lua, né? Estamos aí tentando chegar para Marte, né? Fizemos tanta coisa, aviões maravilhosos, carros que agora já vão voar, né? Temos tanta capacidade. Para que esse medo miserável da vida? Mas o medo é aquela coisa, estou todo tempo ouvindo notícia ruim, né? Palavras grosseiras, né? E isso aqui é vibração, né? Quando eu falo uma coisa ruim, é isso, é essa energia que vai ficar vibrando aí. São frequências difíceis que eu estou criando. Então, tomar consciência disso, Fael. Acordar para tudo isso. E esse trabalho já está disponível já na Hotmart, você falou? Já, se as pessoas Não. quiserem já, ainda não? Ainda não. O primeiro vai ser dia 29 de agosto, o primeiro curso. Ah, vai fazer ao vivo. Ao vivo, Tá. né? E E depois vai para o Hotmart. Tá, Depois então... de 7 dias vai estar no Hotmart. E esse pessoal que quer acompanhar ao vivo também pode Sim, se eles vão inscrever. receber, durante um ano eles podem baixar o Hotmart, né, o curso, e fazerem várias vezes, tirarem as dúvidas. E acima de tudo isso, eu ainda vou mandar a apostila, né, que ele vai lá e pode imprimir a apostila e tem o curso todinho apostilado. Então, tem ele, né, à disposição para rever,
nos vídeos e tem ele à disposição para ler, para estudar na apostila. Perfeito. Eu vou colocar então na descrição como você vai conseguir. Primeiro comentário, descrição, e primeiro comentário aqui fixado, e o primeiro link da descrição vai ser essas possibilidades. Então eu sei que você vai ter interesse de participar, então eu vou colocar aqui, tá, pessoal, para que você participe, para que você entre em contato, não tem mistério. Então já aguarda isso, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre as iniciativas dela. E uma coisinha para as E pessoas... agora uma coisa para o pessoal não ficar pensando. O valor é um valor muito pequeno. Quanto que é? Todo mundo pode fazer. R$ 197 e ainda pode pagar num cartão sem juros 6 vezes. Tá bom demais. Então é para todo mundo fazer, Fael. Vamos acordar. Vamos acordar. Então entendeu, pessoal? É coisa boa. Então avalia isso, a gente vai colocar as possibilidades aqui. E eu vou pedir para a dona Maria do Socorro, para as pessoas que estão aqui, e às vezes elas têm aquela questão do curto prazo, né? A gente falou sobre, por exemplo, tem coisas que durante 20 anos a pessoa constrói. 20 anos construindo uma trajetória, às vezes até mais, às vezes um ano. Existem metas de tamanhos diferentes, né? Sim. Mas para as pessoas que estão aqui e querem ter um primeiro contato com um progresso, vamos colocar algo simples para que a pessoa saia do ponto zero, ou uma pessoa que está desacreditada, que acredita que não consegue as coisas. Teria alguma técnica para uma pessoa poder mensurar, por exemplo, em uma semana, 2 semanas, e ela voltar aqui e falar, olha, realmente eu apliquei e foi assim para mim, algo para que as pessoas comecem de forma simples, não para ela ter um castelo, não para ela ter uma Ferrari, mas para que ela possa dar o primeiro passo e sim, depois ela chegar lá no que ela quer, no castelo e tudo mais. Isso é muito importante para você começar a perceber que você é um co-criador, você começar a criar coisas pequenas, mas que, sei lá, eu quero co-criar um jantar com meu marido no restaurante tal. E aí eu começo a imaginar como é que eu vou criar. Vamos imaginar aqui uma coisa pequena, um jantar, né? E eu tenho muita vontade de conhecer tal restaurante, né? Sei lá, um restaurante à beira-mar, e ir com meu marido para jantar lá, etc. O que eu vou fazer? Eu vou ficar quietinha, sentada na minha cadeira, vou relaxar e vou me ver no restaurante. Estou no restaurante com meu marido e é uma noite gostosa, né? Eu estou usando o meu vestido mais bonito, né? E ele está super simpático, né? E eu olho e vejo as mesas, são pessoas, e eu estou feliz, eu sinto a alegria de estar naquele lugar, eu sinto a volta para casa, a gente conversando, chegando em casa, sendo agradável o retorno para casa daquele jantar. E eu vou criar esse jantar. E quando eu sair daquela meditação que eu estava criando, aquele jantar, eu vou me sentir feliz, porque eu já sei que eu já realizei. Vai ser uma questão só de tempo, né? Eu posso marcar dentro de uma semana eu vou estar realizando, né? Ou eu tenho meu aniversário, vamos pegar o meu aniversário. Tem até uma pessoa aqui, que está aqui comigo, que é minha assessora, a Conceição. Eu sei que ela me permite contar um fato. Ela queria muito um carro, né? Ela estava com um carrinho já velho e tal, e ela falava muito que queria um carro. Só que ela tinha um problema. Ela via um carro Mitsubishi, ela dizia, nossa, eu vou comprar o Mitsubishi. Mas dali a pouco passava uma Land Rover, nossa, esse carro é demais. Bom, no dia ela mudava de carro umas 3 vezes. E o carro não vinha. E aí, um dia eu disse para ela, eu digo,
Você tem de fixar o carro que você quer, a marca que você quer. Vá lá, faça um test drive. E quando é que você quer ter esse carro? Ela disse, eu quero no meu aniversário. E tá, e pai, ela aí se definiu pelo carro, fui lá fazer o test drive, até me convidou e eu fui com ela fazer o test drive do carro dela. No aniversário dela, ela estava com o carro zero dela. Sem nenhum problema para pagar, o dinheiro apareceu, um dinheiro extra. Foi maravilhoso o que aconteceu. Por quê? Porque aí ela definiu o que ela queria. É como essa pessoa. Eu quero, no meu aniversário de casamento, ter um jantar maravilhoso com meu marido. Eu vou criar esse jantar. Eu posso criar coisas pequenas ou coisas grandes. Um carro, uma casa, um aplicativo, o que eu quiser, uma viagem, né? Essa viagem que eu fiz com a minha filha, foi uma viagem maravilhosa, de 45 dias, todos os países que eu queria e os lugares especiais que eu queria visitar, visitei todos eles. Mas nós fizemos a intenção de vida, fizemos o mapa do tesouro, colocando, né, as fotos dos lugares onde nós queríamos passar. Então foi, e demos um prazo, né? E no final do prazo, eram muitas coisas que eu queria, eu tinha feito as minhas intenções para 10 anos. E a viagem foi a última coisa que nós demos realmente o foco, né? Então, era uma casa, era os cursos, era um monte de coisa, uma empresa. Foram se realizando. No final, eu digo, bom, Valéria, minha filha, só falta a viagem agora. Vamos dar foco. E imediatamente a viagem veio. Porque quando você coloca foco, a coisa acontece. Sem foco, nós vamos ver isso no curso A Mente e Foco. Sem foco, nada acontece. E por falar nisso, a senhora tinha falado de um exemplo para mostrar como funciona a energia. Tem uma ferramenta aí que tem Deixa uma... eu mostrar aqui. Você está vendo aqui uma chave de fenda de tensão elétrica, que é essa pequena canetinha, né? E aqui eu quero mostrar para você como nosso corpo é um corpo de energia, que a gente nem se dá conta, mas veja, quando você vai no cardiologista, ele vai pedir o quê? Um eletrocardiograma. Como é o eletroefeito? Opa, ligado na tomada, bota um monte de fiozinhos aqui, né? Na cabeça, aliás, no peito, né? E através da eletricidade que vem do coração, é feita a leitura de como está o coração. O que está lendo? Está lendo energia. A mesma coisa é um eletroencefalograma, né? Uma radiografia, uma ressonância magnética. Por quê? Porque o nosso corpo é pura energia e eu vou mostrar para você agora. Olha. Aqui, olha, quando eu fecho essa corrente dessa forma, em qualquer lugar que eu colocar, eu vou ter energia, né? Eu gosto muito de fazer isso aqui, Fael, para as crianças começarem a entender, o jovem começar a entender que ele é um corpo de energia e que essa energia vibra em diferentes frequências, né? Eu posso estar vibrando, mandando para fora uma energia de raiva e olha o que eu estou criando nesse meio ambiente, coisa horrível, e me prejudicando tremendamente com essa energia negativa no meu corpo, né? Adoecendo. As doenças são resultados dessas emoções que a gente fica produzindo no corpo da gente. É tudo isso que nós temos de acordar, Rafael, né? Agora também mostra aí que não só sou eu não, porque o pessoal pode pensar que é que sou comigo. Ó, pessoal, também tá acendendo aqui, ó. Vamos pôr no chakra frontal. Aí, ó. E um verde cintilante. Então,
essa é a prova que a gente está lidando o tempo todo com energia, que somos energia, né? Que temos tudo isso circulando dentro de nós, né? E é super interessante a gente falar que tudo é energia, que a gente está em conexão com todas as possibilidades e que vários exemplos que foram falados, né, não são só aplicáveis a pessoas que são especiais, mas todas as pessoas podem ser especiais, Todas. né? E aí a gente coloca isso dentro de um universo maravilhoso, né? Veja, todos nós somos especiais. O que está nos diferenciando? A falta de conhecimento. Se eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais possibilidades. Se eu ainda. A primeira mancha de nascimento é a ignorância. É a primeira de todas. Das 12 manchas, a primeira é a ignorância. A ignorância nos mata, eu não tenho conhecimento. E aí eu vou pela cabeça dos outros, né? Pelo que eu ouvi dizer. E a gente estava falando também sobre crianças e tem um trabalho que a gente falou também no outro podcast que foi gravado e que as pessoas começaram a conhecer, começaram a apoiar. Tem até alguns materiais aqui, né, que é sobre o projeto Caviver, né? E eu gostaria de mostrar aqui para as pessoas, para que as pessoas vissem. Aqui tem duas obras. Essa daqui, Ver a Esperança Renascer, né? É um livro que é o livro dos 10 anos da sede oficial do Caviver. E aqui Islane Versosa tem A um livro que médica, né? chama E Assim Tudo Começou. Que aqui eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esse trabalho, sobre essas obras, e que eu vejo que tem assim uma importância significativa, principalmente pelo nicho de atuação que ele engloba, né? Bom, o Caviver nasceu de um sonho, né, da Islane Versosa. Ela é médica oftalmológica e hoje o Caviver é um centro de referência, né? Ah, cirurgias complexas da visão em criança hoje são feitas no Caviver de uma forma maravilhosa, com crianças completamente carentes, famílias que não teriam condição nenhuma de ter aquele filho saudável vendo. Então, há uma frase aí no Caviver que eu acho muito bonita, que é dar a visão de 80 anos a uma criança, né? A possibilidade de uma pessoa ver durante 80 anos ou mais, né, se ela chegar aos 100, vendo, porque ela nasceu, às vezes, com uma catarata congênita, né? São tantas doenças que uma criança pode trazer ao nascer, na visão, um glaucoma, tudo isso, todas essas coisas são tratadas no Caviver, e não é que a criança chega e faz uma cirurgia, não. Há todo um trabalho para preparar essa criança e depois ser acompanhada até os 15 anos de idade, né? Então, temos casos maravilhosos de crianças, né? Já em cirurgias, o Caviver já fez mais de 1.300 cirurgias. Então, é uma alegria a gente saber que existe 1.300 crianças vendo, podendo ter um futuro, porque uma pessoa se resolveu sonhar em ajudar essas crianças. E eu acho assim que, por exemplo, eu me sinto na minha obrigação de ajudar a doutora Islane na manutenção do Caviver. Então, eu sou uma embaixadora do Caviver, no sentido de arrecadar fundos, de pedir às pessoas para ajudarem, porque é uma instituição que ela vive da ajuda das pessoas. E hoje a instituição está atendendo crianças do estado, todo o estado do Ceará e dos estados circunvizinhos, como Piauí, Maranhão, Natal, né, Rio Grande do Norte, Recife, né, Pernambuco, vem muita criança também de lá. E já atendemos até criança de Manaus.
E o que é interessante, Rafael, convido as pessoas, quando visitarem Fortaleza, irem visitar o Caviver, para ver o trabalho que é feito lá. Porque é uma clínica de 10 estrelas. A criança chega lá, tem brinquedos, tem o lanche, tem pessoas maravilhosas, né, que se dispuseram a ajudar e que estão lá para brincar com as crianças, para criar um ambiente que a criança vá com prazer cuidar do olhinho dela, né? Porque tem de educar essa criança a usar óculos, as cirurgias são complicadas para a criança. Então, esse ambiente, ela criou um ambiente muito acolhedor para essas crianças, né? E eu costumo até falar da Islane Versosa como um caso de cocriação, porque ela era uma médica oftalmologista e ela teve um sonho, que era facilitar essa criança que nasce com problema de visão a ser cuidada a tempo. Porque o grande problema é que às vezes uma criança nasce, mas aí não tem tempo, não existe hospitais, não existe na rede pública como ajudar aquela criança logo que ela nasça, etc., ter o cuidado necessário. E às vezes isso vai prejudicar muito na caminhada dela. Mas se ela logo cedo chega no Caviver, essa criança tem uma possibilidade muito grande. Então, quando ela viu a dificuldade, ela trabalhou no Instituto Cegos, lá em Fortaleza, ela disse, não, eu quero criar um hospital de olhos onde eu possa atender a criança que acabou de nascer, que está com problema, etc. E aquele também que já está grandinho, mas precisa de ajuda. E foi dentro de um curso meu, Você e o Pensamento, que a doutora Islane encontrou o nome Caviver, né? Folheando as revistas, porque ela queria criar o hospital de olhos. E ela criou o sonho dela. E foi aparecendo as ajudas, né? E ela fez um projeto. Esse projeto foi para uma organização na Alemanha Ocidental, na época, e foi aprovado. Então, foi graças à Alemanha que nasceu o Caviver, porque que deu chance para se comprar a casa lá onde foi feita a reforma, tudo, lá o terreno, e hoje onde está funcionando. E aí vieram as pessoas. Na construção teve 40 arquitetos, cada arquiteto criou um ambiente do Caviver. Foi uma campanha linda, né? E continua sendo, né? A gente, no Caviver, realmente, a meta é fazer o máximo possível para que a gente não tenha a cegueira infantil como algo que está sendo descuidado por quem pode cuidar. Então, essa é a nossa meta, que muitas pessoas nos ajudem, né? Que o Hospital de Olhos do Caviver possa se expandir cada vez mais e ajudar, né, ali o Norte e Nordeste. E com certeza, se for alguma criança do Sul lá, vai ser muito bem atendida como os que estão lá. Muito bem, também tem na tela a possibilidade, você que quiser fortalecer essa causa, auxiliar aí o projeto Caviver, e na descrição também, vale a pena porque é um trabalho glorioso, um trabalho muito bonito e que auxilia muitas crianças. Então também auxilie se você for, se você se tocar no seu coração e se for do seu alcance, né, a quantia que você puder auxiliar nessa trajetória. Beleza, pessoal? E ainda falando do aplicativo, né, que eu acredito que é algo que foi um grande diferencial. As pessoas podem acessar pelo Play Store, baixar o aplicativo e aí elas terão esse aplicativo. Quais são os benefícios, né, do aplicativo que foi criado? Bom, o aplicativo ele é vitalício. A pessoa vai ter um custo simbólico de R$ 59,90 e ela vai baixar e vai
ficar com ela o resto da vida, né? Tá lá, é dela. Nós lançamos ele em janeiro e o aplicativo visa a limpeza mental, né? Porque para mim iniciar todo um trabalho, né? Principalmente cocriar com tranquilidade, eu tenho de fazer uma limpeza dos traumas da criança ferida que eu carrego, né? Então, aquelas rejeições que eu senti quando era criança, as brigas de pai e mãe que eu vi, os medos horríveis que eu senti quando criança, né? Eu costumo dizer que a criança, por que que a gente tem tanto medo, né? A infância da gente é carregada de medo. O medo do adulto, ele transmite para a criança, a partir das canções de Niná. Então, eu tenho de cancelar tudo isso, né? As surras, às vezes, que eu levei, que achava que era injusto, né? Todas essas coisas que uma criança viveu, abusos sexuais, assédios sexuais na infância, convive, às vezes, com um pai alcoólatra, abusivo. Tudo isso você vai estar podendo cancelar junto comigo. Todos os cancelamentos são feitos junto comigo. Eu trabalhei dentro do aplicativo 54 sentimentos negativos que o ser humano transita tendo eles. Alguns deles, né? Tem uma parte que é o cancelamento das crenças limitantes. E aí vamos cancelar em 4 áreas. Na área financeira, o dinheiro, a escassez, que é uma das coisas que mais assola na humanidade, a escassez. Nos relacionamentos, os relacionamentos, seja relacionamento no trabalho, relacionamento homem e mulher, não é? Qualquer tipo de relacionamento. O relacionamento que aí envolve confiança e a parte do trabalho, né? As crenças negativas sobre o trabalho, está cheio de crenças negativas sobre o trabalho. E sobre a saúde. Muita gente adoecida com crença negativa, né? Então, nessa área, a gente, em cada crença dessa, eu fiz um cancelamento em 12 situações diferentes para cada uma, né? Tem uma parte de cancelamento de pensamentos e comportamentos subjetivos que a pessoa nem percebe que tem, como rigidez, controle em excesso, né? Muita dúvida, muita indecisão, né? Então, e, por último, na parte de cancelamento, as 12 manchas de nascimento, né, que você já traz ao nascer. Quando você termina disso, você vai conhecer as 10 potências que você tem. Porque você nasceu com as 12 manchas, mas você nasceu também com as 10 potências que combatem as manchas. Esse é um conhecimento maravilhoso, né? Quando você termina toda essa área, limpou tudo, aí eu faço com você uma cocriação, né? Quais são suas intenções de vida? O que eu quero? Eu acabei de limpar minha mente agora. O que eu quero para a minha vida? Então, eu vou lhe ensinar como você começa uma cocriação, como você finaliza. E, a partir daí, eu estou iniciando agora, isso foi janeiro, eu estou retornando agora em setembro ao aplicativo e vou ficar aí, o quanto Deus me permitir, né, em idade e tudo mais. 3 vezes por semana eu vou estar no aplicativo, conversando com as pessoas, né? Ajudando elas nessa caminhada, das dúvidas que aparecem, das dificuldades do dia a dia, enfim. E dentro do aplicativo eu vou estar disponibilizando uma coisa que eu estou chamando de academia mental. Do mesmo jeito que você tem academia corporal,
onde você vai para ter músculos fortes, né? Agilidade, enfim, saúde do corpo. Nós temos de ter uma academia mental. Por quê? Eu faço um curso maravilhoso, eu quero, mas o dia a dia eu trabalho e tenho filhos, e eu vou esquecendo da minha parte mental, do que eu tenho de cuidar da minha mente. O que eu tenho diariamente? Do mesmo jeito que eu vou lá na academia corporal e vou fazer exercício, etc., eu tenho de acordar cedinho e ir na academia mental, rapidamente. Tirar ali 15 minutos todo dia cedo. Acordar e já direto, né? Estamos preparando, vai ficar muito interessante. Né? Eu vou estar lembrando todo dia o que você cancelou tudo que tinha para cancelar ou está acumulando coisa, aquela raiva que você teve ontem, né? Você fez uma oração de agradecimento hoje pela tua vida, pelo teu dia que você vai ter. Então, vou estar sempre lembrando as pessoas as coisas que elas têm de fazer com a mente para ter uma vida equilibrada. É comum, às vezes, um cliente fez terapia, passou algum tempo, ele me liga, dona Socorro, eu queria fazer uma sessão, estou com um problema e tudo. A primeira coisa que eu pergunto, você cancelou? Não, dona Socorro. Eu digo, sem cancelar não dá. Você está acumulando de novo lixo no subconsciente. Então, nós temos de entender que nós temos um poder conosco. Que eu posso, sim, estar numa vibração ruim e eu posso mudar ela. E é isso que eu quero. Ajudá-los com a academia mental. Né? E 3 vezes na semana eu vou estar conversando, e vou estar muito ativa no canal da TMI, né? No meu canal do YouTube, no Instagram da TMI, como também no meu canal do Instituto do Pensamento Iluminado, onde eu estou com os cursos, né? Também com lives, palestras, enfim. Todo um trabalho, Fael. O que eu me dispus a fazer? Esses anos que me restam da minha vida, me dedicar a passar para os outros aquilo que eu aprendi de bom na vida. E eu posso dizer para você, a vida me trouxe muitos aprendizados, que foram às vezes muito difíceis, só que eu vejo hoje que são verdadeiros tesouros que eu tive. Porque eu não poderia estar aqui falando certas coisas para você se eu não tivesse tido a experiência. Então, uma das coisas que eu quero deixar na sua mente é isso. Tudo que você passa é uma experiência, é um aprendizado. De tudo. A coisa mais difícil que você passou ficou um aprendizado daquilo para você. E enquanto a gente não aprende, não sai da lição, viu, Fael? A lição volta de novo, né? Volta de novo, até que eu aprenda. Muito bom, eu quero agradecer que também veio presente aqui, ó. Hoje veio de novo uns presentes aí, ó. Direto do Ceará aí. Umas castanhas de caju aí, ó. Sabor açaí ainda, olha que beleza. Eu trago sempre castanha, porque eu sei que o povo gosta muito de castanha. Caramelizada e tem as snack também, né? Deixa eu mostrar aqui a caixinha aqui. Essa empresa é uma empresa parceira do Caviver, né? A Suprema Caju. Suprema Caju, pessoal. E é um prazer trazer um produto do Ceará, que a castanha hoje é um dos carros-chefe, né? Na parte do agro cearense, porque o cajueiro é um negócio nativo para nós, né? E é uma fruta maravilhosa. E eu gosto muito, agradeço pelos presentes, agradeço pela conversa, pela exposição, né, dos assuntos que são super relevantes. Peço para que as pessoas entrem em contato com tudo que a gente falou, vai estar na descrição, todas as possibilidades de estudar, de participar do aplicativo, de auxiliar nas causas, vão estar na descrição, no primeiro comentário fixado.
Siga a nossa convidada lá no canal dela no YouTube, que ela mencionou, no Instagram. E tem uma coisa muito importante, assista novamente esse episódio, marque os pontos, coloque seus comentários. Eu vou deixar como sugestão, caso você ainda não tenha assistido o nosso primeiro bate-papo, como sugestão para que você assista, que foi muito bom, e nós já temos um terceiro bate-papo marcado. Gratidão, minha amiga, gratidão imensa. Muito obrigada, Fael. É uma oportunidade maravilhosa que você está me dando de estar com você e poder passar essas coisas que eu acho que são preciosas para a sua caminhada. Muito obrigada, Fael.